Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, também todos os amigos que nos acompanham aí através do Facebook. Pastor Júnior mais uma vez, e na nossa edição do Pão das Três. Então quero convidá-los aí mais uma vez a estar conosco, nos alegrando com a sua companhia, nos alegrando também com a sua participação, com a sua atenção e solicitando também a todos vocês que compartilhem aí através do próprio Facebook as nossas lives diárias, para que nós tenhamos um alcance maior, aí possamos chegar a mais pessoas com a pregação do Evangelho. A gente está estudando aí a carta de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, estamos quase chegando ao final, sem obviamente estar tratando versículo por versículo, história por história, viemos selecionando aí várias passagens desde o Sermão da Montanha, e hoje nós vamos analisar um pouquinho aí a questão do remorso, do arrependimento, olhar um pouquinho para a situação de Pedro e Judas, duas histórias que Mateus colocou assim bem coladas uma com a outra, e ele quer transmitir para a gente algum recado. Vamos tentar entender o que ele quis nos ensinar através desses relatos tão importantes e dois relatos que são muito próximos um do outro, né? Que tem uma relação muito próxima a tudo que aconteceu com Jesus naqueles dias. Hoje está um dia mais carrancudo, né? mais chuvoso, mas a temperatura está bem agradável, está bem gostoso, e o importante, apesar de temperatura ou independentemente de temperatura, de clima, de ter sol ou não ter sol, é nós continuarmos buscando a presença do Senhor, continuarmos juntos aí como igreja do Senhor, buscando e fazendo a sua vontade. Então eu quero convidá-lo a orar, e logo na sequência nós vamos cantar o hino 236 do cantor cristão, é o Atribulado Coração, né? O coração atribulado que procura Jesus e encontra consolo, encontra paz, encontra perdão e encontra graça. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por mais uma tarde em que estamos na Tua presença. Muito obrigado porque vamos mais uma vez compartilhar a Tua palavra, vamos cantar, ó Deus, hinos que louvam, que adoram ao Senhor e que também, ó Deus, falam, ó Deus, aos nossos corações a respeito da vida cristã e do nosso relacionamento contigo e de tudo o que o Senhor quer, ó Deus, para a vida de cada um de nós. Abençoe a vida de todos que já estão nos acompanhando, dos que vão assistir, ó Deus, essa transmissão no outro horário, ou quem sabe até pelo YouTube, em outra rede social, que todos possam ser, ó Deus, fortalecidos, possam de alguma maneira, ó Pai, aprender um pouco mais da Tua palavra e também possam, ó Deus, com a sua participação, edificar, ó Deus, e fortalecer a vida dos demais. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? A gente sempre ora pela vida dos irmãos. Eu sei que é mais difícil, né? A gente pensar que a gente está participando do culto. A gente sempre corrige as pessoas, né? A gente não pode ir para a igreja para assistir o culto, porque assistir é sempre uma coisa muito passiva, né? Você senta ali e olha e observa, olha e fica observando. Quando a gente fala em participação, aí você está ativo no culto, né? Você está prestando atenção na palavra, você cantar juntamente os hinos, falar o amém nas orações, porque você realmente ouviu e está concordando e tudo mais. Às vezes a gente, como pastor, está lá na frente, a gente vê tanta gente assistindo o culto, né? A gente não vai para a igreja para assistir o culto, a gente vai para o culto para participar dele, né? Para prestar o nosso culto junto com a igreja. E aqui pela rede social, eu acho que essa observação ela vale também. A gente está assistindo num certo sentido porque a gente está atrás de uma tela, né? De um tablet, de um celular, atrás da tela de um computador, na frente de uma televisão, né? As Smart TVs também nos permitem assistir essas lives aí, participar dessas lives. Só que a gente pode participar também, né? Cantando. Aqui em casa, às vezes a gente está aqui no culto aqui, né? Quando é o pastor Israel, o pastor Márcio, obviamente. Às vezes eu pego até o violão para acompanhar, para cantar junto, a gente canta junto também. Na hora da oração a gente também fecha o olho, a gente também participa do culto, mesmo estando numa condição mais aproximada de assistir. Então eu queria deixar essa observação aí, tá? E os irmãos participem, às vezes pelo chat aí também, né? Às vezes comentando, muitos dão boa tarde, alguns colocam versículos bíblicos, alguns até ajudam a gente às vezes, né? Às vezes a gente fala assim de uma música, alguma coisa, vem uma referência, vem alguma coisa, e a gente pode participar de verdade, tá? Com moderação também, né? Lógico, sempre colocando coisas aí que são realmente úteis, dando o seu boa tarde, o seu boa noite,
falando que está com saudade da igreja, tudo isso, né, de maneira bastante respeitosa e também comedida, né, sem exageros, porque é assim que a gente edifica, fortalece, participa, mostra que a gente tá juntos, motiva os nossos irmãos, tá bom? Então, mesmo tendo atrás de uma tela, vamos fazer um esforço para não apenas assistir, mas participar de verdade do culto, tá bom? Então, esse aqui é o hino 236, Atribulado o Coração. Eu sei que é um hino que muita gente conhece aí, sabe de cor. Ou então você abre aí o seu cantor e pode acompanhar também, tá bom? Atribulado o coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz em seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te darás. Dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado, vem sem demora ao Salvador e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te darás. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois ele em seu amor em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te darás. É isso aí, descanso te dará. Atribulado o coração. Eu achei que era um hino que tinha bastante a ver com o que a gente vai compartilhar nessa tarde. Você já deve ter visto aí, né, na chamada aí do vídeo, na descrição do vídeo. Então já há algumas semanas a gente vem colocando, né, eu, pastor Israel, pastor Márcio, e é bastante interessante porque você tem lá o tema, né, e você já vai ter uma ideia do que a gente vai tratar. Eu sei que isso ajuda. E também tem o texto bíblico, né? Eu não sei se vocês sabem, é muito mais comum entre jovens adultos, né? Que gostam de cinema e usam essas expressões em inglês. Você já ouviu falar do tal do spoiler, né? Que é você adiantar uma informação, contar um segredo, um desdobramento, uma resolução. Eu nunca tive muito problema com spoiler, não, né? De ver um filme e ouvir alguém contando a história toda, até se o herói morreu no final, se não morreu. Eu nunca me importei muito, porque até gosto, na verdade, né? Porque isso ajuda a gente já a matar alguns detalhes e ver outras coisas, ter outras percepções. Eu, particularmente, acabo aproveitando melhor, né? Então, você já entra no Pão das Três aí, e até nos cultos, né? Já pelo YouTube, já sabendo qual texto vai ser pregado, qual vai ser o tema. Eu acho que isso ajuda, eu gosto bastante, como pastor, de antecipar para as pessoas, e como ovelha também, né? Já sei o que o pastor Israel vai falar, o que o pastor Márcio vai falar, me ajuda a estar, já desde o começo da mensagem, ligado, né? Antenado com o assunto, com o tema, com o que vai ser abordado.
E vocês têm pastores que são fiéis ao tema, né? Que não ficam divagando, né? Que ficam escapando nos assuntos. Então isso ajuda bastante. Opa, hoje eu vou ouvir falar sobre isso, tá? Vamos ver o que o pastor tem a dizer. Aí a gente acaba aproveitando. É uma opinião minha, tá? Eu gosto bastante. Não que eu não gosto de surpresas, eu até gosto. Mas prefiro saber antes. Vamos lá. Vamos ler a passagem, né? Um pouquinho mais longa. Eu vou fazer a leitura toda. Tá? Sem muitos comentários assim durante a leitura. Às vezes eu leio, isso é outra coisa também, tem gente que gosta, pastor, eu gosto, já me falaram, eu gosto quando você lê comentando, hoje você leu inteiro, né? Então, na verdade eu nem tenho um critério assim muito definido, depende da história, né? Às vezes ela tem que ter muito detalhezinho, eu prefiro ir explicando. Essa de hoje eu sei que é mais conhecida, a história em si, né? O que aconteceu ali de fato, ali, não é muito difícil de entender, não tem muitos meandros a história, então eu acho que a gente pode fazer a leitura até o final aí, sem muito prejuízo. Então vamos lá. Então é Mateus 26, 69 até o capítulo 27, versículo 10. Tá? No total vai dar aí mais ou menos 16 versículos, também não é, 16, 17 versículos, não é tanta coisa assim também. Vamos lá. Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje o campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então olha que interessante, são 2 histórias. Então eu gosto bastante, né, de estudar a Bíblia, né, de dar aula, de ensinar como ler a Bíblia. No seminário, por exemplo, eu já sou professor já há muitos semestres, né? Na verdade, já há muitos anos, não só no MISPAR, mas nos outros seminários pelos quais eu passei, professor de introdução bíblica, professor de panorama bíblico. E uma das coisas que eu gosto de fazer os alunos lerem é não ficar lendo versículo só e não ficar catando palavra. Acho que eu já até falei um pouquinho disso a respeito aqui no Pão das Três. Como é perigoso, né? A gente ficar preso num detalhezinho na vírgula, a gente tem que ter um certo cuidado com isso aí. Deus quer que a gente leia a Bíblia de uma capa na outra e entenda a história como um todo. E só depois a gente vai ali no detalhe e tudo, porque a gente tendo essa compreensão é que o detalhe ele vai ser lido com mais facilidade. É muito perigoso ficar pensando no versículo na Bíblia para entender as coisas. É muito perigoso isso aí. Então, quando a gente estudar um livro desse, por exemplo, um evangelho desse como o de Mateus, essas coisas também tem que chamar a atenção da gente. Qual delas? O fato de que essas 2 histórias estão juntas. Estão juntas porque aconteceram no mesmo momento histórico, uma é sequência da outra, e está dentro do plano de Deus, e os evangelistas, eles não pouparam de nós essas informações, as colocando exatamente na sequência.
são dois homens vivendo um momento horrível e se arrependendo do que fizeram. Inclusive aí está colocado arrependimento e remorso. Se você olhar aqui, a versão que eu li, ela até diz no versículo 3 do capítulo 27, e trouxe arrependido. Aí que eu falo para você, não se apegue muito às palavras da tradução, porque sem dúvida alguma, o arrependimento de Judas e o arrependimento de Pedro são absolutamente diferentes um do outro. Por isso a gente costuma até fazer essa diferenciação entre arrependimento e remorso. Então são dois textos falando de dois homens que fracassaram e viveram aquele fracasso, mas cada um saiu do fracasso de um jeito. Você já sabe. Um saiu de um jeito envergonhado, mas honroso, e o outro saiu de um modo assim, fracassado e desonroso, tá bom? Irmãos, deu uma piscada na energia aqui, eu estou no 4G, meu celular está carregado, ele vai funcionar. Mas provavelmente a minha luz apague. Se ficar mais escuro aí, é por falta de iluminação aqui onde eu estou, tá bom? A luz deu uma piscada e aqui geralmente assim pisca, dá uns minutinhos, a energia vai embora de uma vez. Mas a gente vai continuar com a nossa live aí, porque eu estou no 4G e meu celular tá com bastante carga, ele aguenta essa live tranquilo. Então vamos lá, a maneira como eles saíram. Vamos ver o caso de Pedro, né? Pedro já tinha tido aquela conversa com Jesus antecipadamente, dizendo que não ia deixar Jesus passar por aquilo, que iria até com ele, que até morreria com ele, e Jesus já tinha dito para ele, Pedro, hoje, antes que o galo cante, já na madrugada, me negarás 3 vezes, né? E esse texto de Mateus mostra isso, ele nega 3 vezes, diante da primeira criada, da segunda, e depois, quando ele está ali, já reunido ali com o pessoal, e ele vai até enfatizando, não, eu não conheço tal homem, não conheço tal homem. O texto bíblico até, Mateus mostra para a gente até que Pedro vai elevando o seu tom, aumentando a sua negação, tentando deixar claro. Um deles, né, que até o último, diz assim, mas você fala igual a eles, você tem o sotaque dos galileus, tá na cara que você é um deles, que eu já vi, você fala como eles. E aí Pedro nega. E aí o que acontece? Na terceira negativa, ele lembra das palavras de Jesus, e o que o texto diz? Ele se retira ali daquele ambiente, vai para um canto para chorar amargamente. Você imagina, né, um homem, eu não sei qual era a idade de Pedro nessa época, mas Pedro já era muito provavelmente um homem aí já perto dos 40 anos de idade, né? Já era um homem adulto, um homem que sustentava sua família. Pedro era casado, tinha uma esposa, e era um homem, assim, num certo sentido simples, né? Até um pouco rude, né? Por causa do seu jeito de ser, né? De ser um homem do povo, um homem bastante comum. E aí o texto diz que a tristeza bate o coração de Pedro com muita profundidade e ele se retira para chorar amargamente. A gente sabe o desdobramento do que aconteceu com Pedro, a gente já volta na história. Bom, no outro dia, Judas está lá. Eu já ouvi tantos pensamentos, tantas teorias a respeito de Judas ter entregado Jesus, e por que ele se arrependeu ou sentiu remorso quando ele viu que Jesus foi capturado. Uma delas que me parece assim a mais provável, eu acho que é uma especulação, né? É que ele já tinha visto Jesus escapar tantas vezes, e Judas gostava de um dinheiro fácil. O preço de 30 moedas de prata, que era o preço que era usado para vender um escravo, e serviu até para comprar um campo, comprar um terreno, portanto era um valor até alto, razoável, não um valor substancial, e ele viu ali moleza, falou, eu entrego Jesus, os caras capturam, ele escapa, não é? E aí eu fico com o meu dinheirinho tranquilo. Só que Judas não entendeu as palavras de Jesus. Jesus várias vezes escapou porque não era chegada a sua hora, mas essa era a hora. E ele sabia. Então é interessante porque, olhando a história desse ponto de vista, até esse primeiro momento aqui, Judas e Pedro se assemelham bastante. Ou seja, foram incapazes de acreditar de verdade no que Jesus tinha dito. Ou seja, mostraram uma incredulidade muito grande. Pedro, por causa da sua coragem, da sua obstinação, isso não vai acontecer, vou estar com o Senhor. E Judas por outros motivos, por sua ganância, pelo dinheiro fácil, e de repente ele vê que Jesus foi capturado
ele vai passar pelo tribunal, vai ser morto, e aí ele até diz, né? São até palavras dele, né? Eu traí sangue inocente. Então eu quero devolver o versículo 4, né? Pequei traindo sangue inocente. Eles porém disseram, que nos importa? Isso não é problema nosso, é problema teu, né? Se fosse aqui a gente fosse atualizar a palavra ali daqueles religiosos, dos soldados que o prenderam e tudo mais. E aí ele jogou as moedas de prata no templo, o que é bastante substancial, assim também para a história, né? Ele está ali no templo, na casa de Deus, fazendo essa traição, jogou o dinheiro lá, e aí eles pegam aquele dinheiro, eles dizem que não podem usar, não podem devolver para o templo. Então é até interessante você saber qual é a origem daquele dinheiro, né? Foi um dinheiro que fazia parte ali das contribuições e tudo mais. Você vê que como é que é um dinheiro mal aplicado. E aí compraram um campo de estrangeiro e tal. E aí a gente tem o final da história de Judas, né? Então ele acabou cometendo suicídio, tá? E acabou morrendo, obviamente, porque ele partiu para a sua tristeza, para o seu amargor, né? para sua dor, mas ao contrário de Pedro, ele não encontrou lugar de arrependimento. É aí que a gente volta para a história de Pedro. A gente não vai ler lá a passagem final, né? Principalmente o final do Evangelho de João e outras passagens, porque são histórias bastante conhecidas. Pedro vai se arrepender bastante, não vai cometer nenhuma loucura em relação a si mesmo, e mais tarde ele vai ter um encontro com Jesus na praia, em que ele vai ser questionado por Jesus se ele o amava. E Jesus, inclusive, pergunta para ele 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Alguns fazem essa leitura, foi até o pastor Márcio Sarraf que pregou isso aí, acho que o ano passado, né? E é a interpretação mais correta do texto. Muita gente fica ali pegando as palavras que acontecem ali, pensando as palavras ágape, filéu, tentando dar um peso diferente para elas, tentando dizer que Jesus aliviou para Pedro, alguma coisa do tipo, e não tem nada disso ali. Jesus está perguntando se ele o ama, porque o que está acontecendo aqui naquele momento é exatamente o momento em que Pedro está sendo restaurado. Quer dizer, você me negou 3 vezes, agora você vai me afirmar 3 vezes, você vai dizer que me ama 3 vezes. E naquele momento, o que parece revelar o coração de Pedro, ao contrário da interpretação da maioria das pessoas, é que Pedro, a partir daquele momento, já começava a saber de verdade o que era amar Jesus. Tanto que ele permanece em obediência, permanece com os discípulos, ele aguarda a descida do Espírito Santo, ele participa do Pentecostes, ele se torna o porta-voz oficial dos apóstolos, se torna um pregador daqueles que é exemplo para nós até hoje. Ele é um grande exemplo de pregador, de como pregar. A gente tem que aprender com Pedro. Às vezes a gente olha muito para Paulo, acaba esquecendo dele, e às vezes a gente olha até bastante o sofrimento de Paulo, esquece até de ver o quanto o próprio Pedro sofreu, como já narrado em Atos dos Apóstolos, e o que a gente sabe pela história que aconteceu com ele, a maneira como ele morreu, a maneira como ele glorificou a Deus através da sua morte. Portanto, é muito interessante porque você tem 2 histórias que começam, estão ali uma do lado da outra. 2 homens que tiveram contato com Jesus, que ouviram as verdades de Jesus. Num primeiro momento, esses 2 homens mostram uma desobediência, por um lado, por causa de uma obstinação, e é o caso de Pedro, aquele coração muito assim, eu vou fazer, deixa comigo, tal, aquela coisa que é muitas vezes humana, que às vezes a gente até louva, né? A gente até elogia, mas às vezes não é bom isso, né? É bom ter um pouco mais de tranquilidade, de calma, de humildade. E um homem que não ouve por causa da sua ganância, e por uma leitura completamente enganada e uma leitura completamente errada que ele faz da história. E aí, a gente tem o final de um, que é um final feliz, vamos dizer assim, de Pedro, e o final muito triste, que é o de Judas. O interessante é o texto, o que a Bíblia parece estar nos ensinando, não é o fato de que se Judas não tivesse essa ganância, fosse outra a motivação dele, ele escaparia daquela situação. O problema não está na situação em si.
Não está na maneira e como aconteceu. A história, ela poderia até estar invertida. Ela poderia estar invertida. Pedro poderia ter negado Jesus 3 vezes, ter saído para chorar amargamente e ter cometido suicídio. E não ter encontrado lugar de arrependimento diante de Jesus. Judas poderia ter devolvido as moedas, ter ido arrependido e poderia sim, no momento, dizer assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Agora eu estou entendendo. Tudo que ele disse é verdade, está acontecendo diante de mim e tem encontrado espaço de arrependimento. Portanto, o que a gente não pode olhar? Não pode olhar a situação em si, como a que causou o arrependimento e a restauração de Pedro, e a situação em si, que causou o endurecimento de Judas e a sua morte sem espaço para arrependimento e para reconciliação com Jesus. Aonde é que está de fato o problema? O problema está no coração. O problema está em que coração era o coração de Pedro e em que coração era o coração de Judas. Veja que os dois ouviram de Jesus o que eles iriam fazer. Jesus mesmo fala assim, o que me trai é o que mete a mão comigo no prato. Amigo, o que tem para fazer, vai e faz. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Os dois ouviram da boca de Jesus que iam pisar na bola, que iam pecar, que iam errar. Eles já sabiam por antecipação, Jesus cantou a ação desses homens antecipadamente, assim, vocês vão fazer bobagem, vocês dois vão me trair essa noite, vocês dois vão me negar, vão me rejeitar, vocês vão me negar diante dos homens. É engraçado porque olha que curioso, a gente pode até fazer um outro contraponto entre a atitude de Pedro e de Judas, porque Judas até diz diante dos principais sacerdotes que ele tinha traído sangue inocente. Já parou para pensar nisso? Como é que é interessante? Judas sabe que traiu sangue inocente. E Pedro, ele insiste na negação de conhecer Jesus. Não estou aliviando para Judas, porque mesmo Judas sabendo que Jesus era inocente, isso não foi suficiente para transformar o coração dele e colocar no coração dele um arrependimento verdadeiro e sincero. Você vê como é que é interessante? Então, isso reforça a minha explicação aqui, a minha tese, de que a gente não pode analisar o que aconteceu naquele dia a partir da situação em si, mas, sobretudo, a partir de quais são aqueles corações. Portanto, a gente aprende uma série de coisas aqui bastante importantes e muito relevantes, que tem a ver com o hino que eu cantei e com o que eu quero trazer hoje. Acho que a primeira coisa delas, assim, é sem dúvida, o alcance da graça e da misericórdia de Deus, e principalmente do perdão divino, do perdão de Cristo, para a vida daqueles que se arrependem, independentemente daquilo que fizerem. Agora, é um momento em que, se a gente olhar de fato a maneira como Judas e Pedro negam Jesus, eu coloco as duas em pé de igualdade. Mesmo que pareça mais dramático ter entregado Jesus por uma traição, a gente sabe o quanto é grave para os cristãos negar Jesus. E Pedro fez isso, não fez uma vez, fez 3 vezes na sequência, na mesma noite, num espaço de tempo muito curto, que pode não ter sido um espaço de tempo de mais de 3 ou 4 horas. Ele negou 3 vezes, insistentemente, e não crescendo. E o que acontece? O perdão de Deus estava ali. A graça de Deus estava ali. Só que ele encontrou em Pedro um coração arrependido e não encontrou, um coração arrependido em Judas. Pedro foi restaurado, alcançou essa graça, alcançou essa misericórdia, e Judas não. Já no primeiro momento, a diferenciação grande desse tipo de arrependimento verdadeiro cristão que a gente encontra em Pedro e desse arrependimento ruim e falso que a gente chama de remorso, que é só a dor pelo que aconteceu, sem essa capacidade de mudar, de transformar e de querer voltar atrás. Então, isso é a segunda coisa importante. Então, a primeira é que a graça e o amor de Deus são suficientes para perdoar qualquer coração
que se arrependa de verdade, diferenciando o arrependimento de remorso. E a segunda coisa é quando a gente olha para a gente mesmo, como é que a gente lida com os nossos erros, com os nossos fracassos, com os nossos pecados, com as coisas horrorosas que a gente faz. Ou seja, alguns se arrependem profundamente, olhando para si mesmos, enxergando as próprias misérias e limitações, e a partir dali, encontrando em Deus a sua graça, o seu amor e o seu perdão, tomam uma decisão firme de crescerem, de melhorarem, de consertarem, de se ajustarem, de fazerem os reparos necessários sempre que for possível por aquilo que erraram. E outros apenas tomam as dores, alguns às vezes nem isso, e não tem coragem, não tem humildade, não tem corações que se quebrantam. Não tem corações que se quebrantam. Eu vou até dar um exemplo nisso. Às vezes a gente percebe isso nas pequenas coisas. Você tá conversando com alguém e a pessoa erra com você, ou você erra com alguém. E às vezes você falou uma coisa que você não devia, às vezes você fez uma coisa que você não devia. Como é que é o comportamento que a gente espera? A pessoa diz assim: falei bobagem, me desculpa, errei. E aí a outra pessoa ouve e tudo bem. Mas alguns dizem assim: realmente eu falei bobagem, mas você também, e aí vira, né? Aí como a gente já aprendeu, eu já vi o pastor Israel falando isso aí mais de uma vez, né? O que vem antes do mas não interessa, né? O mas, vírgula, M-A-S, né? O mas, não mais, né? Mas. Porque o mas, ele sempre anula o que está antes da vírgula, né? Ah, eu fiz isso, mas você, então ela tira o holofote do próprio erro para acusar o outro de um outro erro e para dizer que ele errou porque o outro provocou. Então, isso é uma coisa bastante importante que um texto desse vai ensinar para a gente. Você vê que na conversa de restauração de Pedro, à medida que Jesus vai conversando com Pedro, parece que Pedro vai dando uma murchada, né? E ele não vai murchando porque o tom da cobrança de Jesus vai aumentando. Não é por causa disso. A pergunta é sempre a mesma. Ele vai murchando porque ele vai olhando para si mesmo e vendo o quanto ele precisa crescer. E ele percebendo que ele está diante de Jesus ali, o abraçando, o recebendo e o perdoando, mas dizendo para ele: você precisa melhorar. E ele reconhece isso. E Judas? Judas se isolou. O que passou pela cabeça de Judas lá? Tudo que a gente disser aqui vai ser especulação. Mas ele cometeu suicídio porque ele viu alguém morrendo, sabendo que alguém iria morrer por causa de um erro que ele cometeu. Ele tentou voltar atrás, mas o único esforço que ele fez foi aquele. Ele não tinha aprendido ainda sobre graça e sobre perdão. Ele já estava com Jesus há muito tempo. Há muitos anos ele caminhava com Jesus. Ele sabia que Jesus perdoa. Ele sabia que Jesus receberia. Se ele tivesse entendido, ele saberia, inclusive, que aquele momento ali era um momento que estava previsto dentro da própria vida de Jesus. Mas não, é um coração endurecido. É um coração que esquece tudo o que está antes do mas, né? Que só olha para si mesmo, que culpa os outros pelos próprios erros. E aí ele não encontra espaço, ele não encontra lugar, porque ele tem um coração absolutamente endurecido e ele não pode encontrar espaço para se arrepender. Então, irmãos, a gente tem que tomar decisões, né, na nossa vida em relação ao arrependimento, em relação ao remorso, quando nós lemos um texto como esse, quando nós estamos diante de uma palavra como essa. Por quê? O que o Evangelho nos ensina é que Deus espera encontrar nos seres humanos corações arrependidos, corações quebrantados. Por quê? É a partir daí que Deus constrói a nossa vida, reconstrói a nossa vida. É a partir daí que o Espírito começa a nos transformar, começa a nos moldar. Ele não quer apenas que a gente reconheça que a gente fez algo de errado, mas que a gente dê um passo na sua direção. Desde a lei do Antigo Testamento já estava previsto que todo aquele que causasse prejuízo, pecasse, prejudicasse alguém, deveria restituir de alguma maneira os prejuízos que causou. Mas você vê o caso de Zaqueu: restituo quadruplicado se eu prejudiquei alguém.
ele tá mostrando um conhecimento da própria lei divina e de que a gente tem que fazer isso, ou seja, não apenas reconhecer o erro, mas fazer tudo aquilo que for necessário para que os erros sejam reparados e as nossas vidas sejam transformadas, para que dentro daquilo que for possível a gente nunca mais volte a cometer aquele engano, a cometer aquele erro, a não pecar mais naquele sentido. É lógico que somos seres humanos limitados, podemos voltar a errar e tudo mais, mas a ideia é sempre de ir rumo a uma perfeição ou um aperfeiçoamento do nosso relacionamento com Jesus e de Jesus conosco, podendo nos transformar e podendo nos moldar. Portanto, analise se você tem um coração arrependido, se você tem um coração de fato quebrantado, porque essa é a mensagem de hoje. E veja que há uma grande diferença. São dois homens que erraram, que falharam com Jesus. Um encontrou perdão e restauração, e o outro não. Espero que você seja como Pedro, porque todos nós erramos e falhamos, mas que a misericórdia e a graça de Deus possam alcançar os nossos corações que são arrependidos, quebrantados e quebrantáveis. Amém? É isso aí. Vamos para o nosso momento de oração. Não sei se chegou algum pedido aí. Não, ainda não? Muito bem. A gente vai retomar aqui alguns pedidos, né? Temos uma lista aqui que a gente condensou um pouquinho mais. A gente deve continuar orando pela irmã, né, da nossa irmã Gilda, que está internada, né? Não sei se continua, mas estava internada. Ela fala também da amiga dela, Silvete, que vai passar por uma cirurgia, tá bom? Vamos orar por ela. Continuar orando pela vida da nossa irmã Marta, também tem tido aí alguns problemas de saúde, vamos orar pela vida dela. Temos uma notícia boa a respeito do pastor Luiz, ele fez o cateterismo e está se recuperando, a gente vem recebendo notícias dele. Ontem a gente recebeu uma notícia muito boa também do pastor Paulo Gil, ele conseguiu internação e ele já está em tratamento e isso é muito bom. Houve até uma pequena mobilização aí de uma campanha na internet, mas ele conseguiu uma internação pública, um tratamento. Parece que ele está em São Paulo aqui mesmo, no Dante Pazanese, se eu não me engano, se tratando. E aí ele deve estar passando por exames, ou seja, está na mão de médicos competentes e isso é graça de Deus, graças a Deus. Houve mobilizações aí também dos pastores, aí dos nossos líderes, né, da nossa associação, e graças a Deus pela vida deles nesse sentido. Temos aí vários irmãos aí passando por problemas de saúde, às vésperas de exames, na dúvida de algumas questões, como o Aldair, como o Gabriel Santana, a irmã Irailda, Tata, nosso irmão Wilson, tá? Nós temos aí também, continuar orando pela vida da nossa irmã Luzenaide também, que passou pela cirurgia e graças a Deus já está na luta aí, na batalha, se recuperando, mas já voltando aí às suas atividades. Isso é um motivo de grande alegria para nós. Nós temos aí a Et, né, que é um pedido da Rosa, nossa irmã Rosa, para orar por ela. Nós temos a Jovelina, tá, que é mãe da nossa irmã Maria das Neves, que trouxe a informação da sua conversão. Vamos continuar orando pela vida dela. O Giuseppe, filho da nossa irmã Maria José. A Vera Lúcia, da nossa irmã Iracema. O Carmino, pai da Kátia. A Francisca, mãe da Toinha. O Tilson, que é primo da Kátia. O Daniel, né, da Thalita Vitor. A Vaneide e a Juscelia também da Gilda Borges, né, que são os nomes aqui que eu já tinha citado. O Elsomar, pai da Júlia Russil. Tá? Então, motivo de gratidão também, vamos agradecer pela vida do nosso irmão Marcos Felipe. Eu costumo chamar ele de Marquinhos, alguns chamam de Felipe, né? Então é o Marcos Felipe. Hoje ele me mandou uma notícia muito boa da aprovação dele para estudar na FATEC. Olha que coisa legal! Então tá muito alegre, eu também fiquei muito feliz. Os meninos chegaram aqui em São Paulo no começo do ano passado, vem batalhando, vem lutando, passando por dificuldades, né, gente? Vem crescendo e vem se desenvolvendo, então queria compartilhar isso com os irmãos aí, é um motivo de muita alegria. E compartilhar aí desse momento importante aí da vida dele, tá? Nós temos aí vários outros nomes aqui que vem aparecendo, tá? A gente vai orar. Lembrando aí dos profissionais da área de saúde também. Nós temos aí irmãos desempregados, devemos orar pela vida dos irmãos desempregados, tá? E agora chegam aqui mais dois pedidos, tá? Ah, Roseli, oi Roseli, você tá aí? Roseli Carvalho, lá do Iporã, ovelha minha lá do Iporã.
pedindo pelo casamento dela, né, com o Ronaldo, e por mais três amigos dela. Vamos orar assim, tá bom? E a Juraci também, tá, Juraci? Obrigado por ter atualizado. Juraci tá sempre com a gente aí, né, Juraci? E o quadro do Severino, né, é o mesmo, né, o esposo aí. Vamos continuar orando, vamos continuar colocando a vida dele nas mãos do Senhor, tá bom? Então vamos orar, tá? Nós temos uma lista grande. Na hora que a gente está orando aqui, às vezes a memória da gente nos trai, mas a lista está sempre aqui, a gente está sempre lembrando aí do nome de todos os irmãos, tá? Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse momento, ó Pai, de oração, de buscarmos, ó Deus, a Tua presença. E citamos aqui, ó Pai, o nome de tantos irmãos, ó Pai, da nossa igreja, de pessoas de outras igrejas, ó Pai, que nos acompanham, de pessoas, ó Deus, que estão nos acompanhando também, começando a conhecer, ó Deus, a mensagem cristã, o Evangelho, a leitura da Tua Palavra. E te agradeço, ó Pai, por, mesmo à distância, participarmos, ó Pai, de alguma maneira da vida, ó Pai, de todas essas pessoas. Eu te agradeço pela vida da Roseli, do Ronaldo, que o Senhor possa abençoá-los, fortalecer, ó Deus, o casamento dos dois. Ela fala também de 3 amigos que precisam, ó Deus, de oração e, sem dúvida, tem passado por dificuldades, por problemas, e que a Tua graça, ó Deus, e que a Tua misericórdia os alcance também. Ouve as orações também que a Roseli, ó Deus, que o Ronaldo, ó Deus, fizerem, ó Deus, atendendo, transformando as suas vidas, os seus corações. Obrigado, ó Pai, também pela vida da Juraci, ó Pai, que sempre tem participado aqui do Pão das Três, e tem pedido, ó Pai, pela vida do Severino, hoje nos comunicando, ó Deus, que de alguma maneira o estado dele de saúde permanece o mesmo, e queremos que o Senhor, ó Deus, esteja restaurando a sua vida, restaurando, ó Deus, a sua saúde, ó Deus, trazendo paz ao coração dele, ao seu corpo também, a toda a sua família. Abençoe também a vida da nossa irmã Marta, ó Pai, que passou por algumas dificuldades, por alguns problemas de saúde, ó Pai, nos últimos dias. Cuida dela, tirando do coração dela, ó Deus, as preocupações, ajudando também, ó Deus, se porventura ela for passar por algum tratamento, que o tratamento mais correto, mais indicado, possa chegar até ela e que ela possa ter, ó Pai, coragem, disciplina, ó Deus, para seguir, ó Deus, todas as orientações que os médicos, ó Pai, passarem. Obrigado, ó Pai, pelo tratamento do pastor Luiz, que vem acontecendo, vem evoluindo. O Senhor vem ouvindo, ó Pai, as nossas orações, as orações de tantas igrejas, de tantos irmãos, de tantas ovelhas do pastor Luiz, que tem intercedido diariamente pela vida dele. Somos gratos, ó Pai, pela vida do pastor Paulo Gil também, que já conseguiu, ó Deus, uma internação num lugar adequado, ó Deus, na mão de médicos especialistas. E agora oramos para que eles tenham, ó Pai, discernimento, possam encontrar de fato a dificuldade que ele tem, o problema que ele tem, e que a saúde dele também, ó Deus, possa ser restaurada. Oro pela vida do pastor Rogério Machado também, ó Pai, para que o Senhor continue cuidando da vida dele, o restaurando, o trazendo de volta, ó Deus, as suas atividades, ó Pai, o mais rápido possível, para o cuidado das suas ovelhas, para a pregação da Tua Palavra, para o cuidado também da sua esposa, dos seus filhos, ó Deus, e guarda o coração do Teu servo, ó Deus, fortalecendo e consolando. Obrigado, ó Deus, pela vida de todas as pessoas que, ó Pai, trabalham na área da saúde, na área da segurança, trabalham, ó Deus, em serviços essenciais e que têm de alguma maneira têm sido mantidos, ó Pai, nesse período, permitindo, ó Pai, que possamos, ó Pai, continuar, ó Deus, de alguma maneira desenvolvendo também as nossas atividades, nos comunicando, podendo nos cuidar, ó Deus, de alguma forma, e te agradecemos, ó Pai. Preserve, ó Deus, as suas vidas, preserve, ó Deus, a sua saúde. Abençoe, ó Pai, os irmãos da nossa igreja que estão passando por tratamento, por irmãos que estão passando por um momento especial, ó Pai, de saúde, ó Pai, diferente de saúde, que a Tua graça possa também, ó Deus, alcançar, ó Deus, a vida de todos. A irmã Tata, o Gabriel, o irmão Wilson, a irmã Irailda, enfim, tantos irmãos, ó Pai, que estão e que continuam, ó Pai, mantendo a sua fé, buscando, ó Deus, a Tua presença, e essas coisas, ó Deus, também alegram o nosso coração e mostram, ó Deus, o Teu poder e mostram também a Tua graça. Continua, ó Pai, ouvindo, ó Pai, as nossas orações, a oração, ó Deus, do Teu povo,
Há muitas pessoas também intercedendo por parentes, por irmãos, como a nossa irmã Gilda, que pede pela irmã, pede por amigos, por conhecidos, pelo pai, ó Deus, da Júlia Rocio também, que está passando por um momento difícil de saúde, um tratamento bastante difícil. Enfim, ó Deus, estende, ó Deus, o teu amor, a tua graça também, ouve as nossas orações, quando falamos também, ó Pai, de pessoas que são parentes, que são amigos, que são conhecidos, pessoas que estão distantes, ó Deus, fisicamente de nós, mas juntos de nós, ó Deus, através da oração. Muito obrigado, Pai, essa é a nossa oração nessa tarde, intercedendo pela vida de tantas pessoas queridas, ó Deus amadas, para as quais desejamos a tua graça, o teu conhecimento e também a tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? É isso aí. Vamos cantar então aqui um último cântico, um cântico bem conhecido aí, que fala um pouquinho sobre andar com Jesus, e aí andar com Jesus como Pedro, né? Com dificuldades, mas se arrependendo e indo e crescendo, e não como Judas, né? Abandonando e culpando os outros pelas coisas e não a nós mesmos. É isso aí, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Para quem que é isso? Para os quebrantados de coração, para os que se arrependem de verdade. Não apenas para aqueles que até sentem as dores dos erros, dos seus fracassos, mas que não têm coragem de se refugiar em Jesus. Pelo contrário, aqueles que se refugiam em Jesus encontram lugar de arrependimento e encontram também lugar de restauração, como Pedro encontrou. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa tarde. Amanhã, não se esqueça, amanhã é quarta-feira. Amanhã não tem Pão das 3, mas amanhã tem o culto pelo YouTube à noite, às 20 horas. Eu sei que as mulheres da nossa igreja, elas têm aproveitado essa folga do Pão das 3 na quarta-feira para fazer um culto delas, se eu não me engano, às 15 horas também, né? Mesmo horário, né? Às 15 horas, mas Pão das 3 amanhã não tem. O Pão das 3 volta na quinta-feira com o pastor Márcio Sarraf, aqui pela página da igreja no Facebook, às 15 horas. Mas vá lá para o YouTube para você acompanhar, então, amanhã às 20 horas, o nosso culto.
Então vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um encontro, por mais um momento, por mais um Pão das Três e nos despedindo nessa tarde. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por mais um Pão das Três. Muito obrigado, Pai, por esse dia especial que o Senhor fez, ó Deus, para cada um de nós. E hoje, ó Pai, nós aprendemos que devemos nos arrepender de verdade, ó Pai, diante do Senhor, porque pecamos, porque erramos, e buscar no Senhor, ó Deus, na Tua graça e na Tua misericórdia, o perdão que restaura. Não permita, ó Pai, que os nossos erros, ó Pai, fiquem apenas conosco, ou que culpemos os outros pelas coisas erradas que fazemos, mas pelo contrário, nos ajuda a compreender, ó Deus, o quanto o Senhor ama, ó Deus, um coração contrito, quebrantado, e aqueles que se aproximam humildemente diante do Senhor. Fica conosco, ó Pai, durante o restante desse dia, nos guiando, ó Pai, nas nossas palavras e nas nossas ações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e obrigado pela companhia.